natural sobre a evolução da tributação. Em segundo lugar, um endividamento elevado conduz a um aumento de prémios de risco, o que agrava os custos de financiamento da economia e, em casos extremos, determina mesmo, como aconteceu no caso dos países da crise de dívida soberana, a interrupção do financiamento. Isto é, um estímulo orçamental num país com uma dívida excessiva conduz quase seguramente ao aumento de prémio de risco e o que se dá de um lado retira-se do outro. E, em terceiro lugar, pelo facto dos níveis de dívida elevados comprometerem a utilização anticíclica da política orçamental, o que, na presença dos chamados efeitos de stress, poderá ter um impacto duradouro sobre a capacidade produtiva da economia, em virtude da depreciação do capital humano e de uma insuficiente reposição do capital físico. Portanto, mesmo quando há capacidade de aceder aos mercados, mas se tem um nível de endividamento excessivo, há que ser prudente na utilização da política orçamental. Vale a pena abrir aqui um parênteses para referir o seguinte. Não deixa de ser curioso que o intenso debate público sobre a relação entre política orçamental e crescimento económico tenha sido recentemente reavivado a propósito de uma caixa publicada na última edição do World Economic Outlook, do FMI, e que a discussão se tenha limitado à questão da magnitude dos multiplicadores orçamentais de curto prazo, quando a visão mais abrangente e dinâmica do problema, que considera os efeitos negativos da incerteza macroeconómica e dos elevados níveis de endividamento sobre o crescimento, também estava coberta pela mesma publicação e fazia parte de outros capítulos do mesmo, ou melhor, de outras caixas do mesmo capítulo. Atendendo aos níveis de endividamento do setor público alcançados na generalidade das economias avançadas e, segundo, a dinâmica desfavorável que decorre do envelhecimento da população, poucos contestarão a ideia de que nestas economias avançadas são necessários e urgentes planos de consolidação orçamental que sejam credíveis para inverter a trajetória de crescimento da dívida pública. Neste contexto, isto é, no contexto de economias avançadas, com capacidade para acederem aos mercados financeiros, com capacidade de financiamento, a questão que se coloca e que tem sido objeto de divergências marcadas não é de saber se deve haver consolidação orçamental, porque ela tem que acontecer. Há economias que vão ter que fazer a sua consolidação orçamental. A única questão que se coloca nessas economias é qual deve ser a ordem de grandeza, o momento e o ritmo de ajustamento das contas públicas. Em particular, coloca-se a questão de saber se, nos casos em que o crescimento fica aquém do previsto, devem ser adotadas medidas de consolidação adicionais que garantam o cumprimento dos objetivos iniciais. Esta é uma questão difícil, na medida em que a avaliação dos efeitos da política orçamental depende do julgamento exercido ou que se faça relativamente a um conjunto de parâmetros, como sejam a distinção entre flutuações cíclicas, outros fatores temporários e tendências estruturais do déficit orçamental ou do saldo orçamental. Segundo, a ordem de grandeza dos multiplicadores orçamentais. Terceiro, a sustentabilidade da trajetória da dívida pública. E quarto, a credibilidade da política orçamental numa perspectiva dinâmica. Estas dificuldades são ainda agravadas pelo facto destes parâmetros serem, primeiro, variáveis ao longo do tempo. É uma questão que se tem que ter em conta. Pensamos que os multiplicadores são constantes, eles variam ao longo do tempo. Serem funções de condições de partida de cada economia e, nomeadamente, dependerem de fatores como o grau de abertura. Não é a mesma coisa falar de um processo de consolidação orçamental e do tempo e do grau numa economia muito aberta e, sobretudo, pequena, ou numa grande economia com um grau
de abertura reduzido, depende da grande ordem de grandeza dos estabilizadores automáticos, dependem do funcionamento do mercado de trabalho e ainda da margem de manobra da política monetária. Neste quadro, parece-me claro que o debate sobre a ordem de grandeza e o ritmo da consolidação orçamental, e eu sublinho isto, é relevante e é pertinente e que deve ser claramente assumido no caso de países que mantêm acesso a financiamento de mercado a custos reduzidos e dispõem de uma política monetária autónoma, em particular nos casos dos países que fazem parte da zona euro e que podem dar um contributo para uma iniciativa de crescimento. São os países que têm margem de manobra em termos de financiamento e têm ainda margem de manobra em termos orçamentais e que podem gerir o tempo e o modo de uma consolidação orçamental que é inevitável. Mas o ser inevitável não significa que tenha que se passar de uma forma, eu diria, única. E é essa a questão que se coloca a alguns países da zona euro, que são nossos parceiros e dos quais esperamos uma política que, de alguma forma, favoreça o nosso processo de ajustamento. Não lhes podemos ditar regras, cabe-lhes a eles, mas é para isso que há um processo de coordenação de políticas económicas inscrito no Tratado e há um princípio que é muitas vezes esquecido, é que a política de cada um dos membros da zona euro é matéria de interesse comum e deve ser vista numa perspectiva de conjunto. Em contrapartida, para países como Portugal, que pertencem a uma área monetária supranacional e que perderam ou estão em riscos de perder o acesso ao financiamento de mercado, a margem de manobra é extremamente limitada ou mesmo inexistente. Para estes países, a restrição ativa é o financiamento externo, é o financiamento que condiciona toda a política e esta restrição é tanto maior quanto menor for a credibilidade da trajetória de sustentabilidade das finanças públicas. O grau de restrição do financiamento externo varia na razão inversa da insustentabilidade das finanças públicas. Ou melhor, na razão direta da insustentabilidade das finanças públicas, na razão inversa do grau de sustentabilidade. Para estes países, como Portugal, a prioridade deve ser um ajustamento orçamental rápido e maioritariamente baseado no ajustamento estrutural da despesa, que permita recuperar a credibilidade e repor as finanças públicas numa trajetória sustentável. Sejamos absolutamente claros, embora a mensagem seja, por vezes, difícil. Qualquer adiamento do ajustamento implica novas necessidades de financiamento, que não estão asseguradas, e um agravamento do problema da sustentabilidade da dívida pública, com consequente perda de credibilidade e consequente agravamento de custos. É verdade que nestes países, e este tem sido também o caso português, por um lado, o elevado nível de partida da dívida pública. Em segundo lugar, a ocorrência de ajustamentos stock-fluxos significativos. E, em terceiro lugar, o facto dos multiplicadores orçamentais serem, nas atuais circunstâncias, superiores ao habitual, conduzem a um agravamento do rácio da dívida pública na fase inicial do processo de ajustamento orçamental, que tende a criar a ideia da inutilidade do esforço. Temos que ter o sangue frio para perceber como é que se processa o processo de ajustamento e como é que evolui a trajetória de sustentabilidade das finanças públicas. Este efeito inicial, contra-intuitivo e indesejável, só será invertido por via do ajustamento acumulado do saldo primário, da redução da taxa de juro, que por sua vez depende da credibilidade do ajustamento, e eu aqui permitia-me introduzir uma nota de pé de página, e também do entendimento dos nossos parceiros
financiadores do Programa de Assistência Financeira. E, por último, e também depende, o que é não menos importante, depende do crescimento potencial da economia. Isto é, depende da evolução do setor de bens transacionáveis, e a evolução do setor dos bens transacionáveis depende da evolução das exportações. O que significa que a trajetória de sustentabilidade das finanças públicas tem que ser um dado de partida. E dentro dessa trajetória, as únicas variáveis que importa, ou a única repartição de esforço que importa verificar é entre serviço da dívida e saldo primário, sabendo que se o serviço da dívida se reduzir, a margem para o saldo primário aumenta e a austeridade alivia-se. Mas isso depende da taxa de juro, da credibilidade, e depende da natureza do programa em termos de condições de custo. E depende também, como é óbvio, do que se passar do lado das exportações. A importância do crescimento económico para a trajetória do rácio da dívida pública pode ser ilustrada com um cálculo simples. Partindo de valores plausíveis para o caso português em 2015 e mantendo constantes as demais variáveis relevantes, entre 2016 e 2020, o aumento de 1 ponto percentual na variação do PIB, isto é, se crescermos mais 1 ponto percentual, permite obter, no final do período, um rácio de dívida inferior ao cenário base em cerca de 15 pontos percentuais. O controle da sustentabilidade também passa pelo lado da natureza do processo de crescimento e pela qualidade do processo de crescimento. O que significa que nós temos que colocar, desde já, independentemente de estarmos num programa de ajustamento, temos que colocar na ordem do dia a estratégia de crescimento para a economia portuguesa. Não é adiá-la para depois, é discuti-la já. Precisamos de reorientar o debate público sobre a economia portuguesa e precisamos de inserir este tópico como um tópico central da discussão. O grande desafio que enfrentamos é tornar Portugal um país mais produtivo e mais gerador de emprego. Todos temos consciência de que o ajustamento dos balanços do setor público e do setor privado, dos balanços financeiros, claro, é uma condição necessária para que a economia portuguesa escape a um processo prolongado de empobrecimento relativo. Não vale a pena iludir, a desalavancagem ou o desendividamento é uma condição necessária, mas não suficiente, de uma saída positiva para a economia portuguesa. É uma condição necessária, mas como também sabemos, e eu disse, não é suficiente. Uma trajetória de crescimento sustentado implica um reequilíbrio da afetação de recursos na economia, assente na expansão do setor de bens transacionáveis. As infraestruturas e os serviços de apoio estão disponíveis. Os investimentos no setor não transacionável já foram feitos. Há agora que rentabilizá-los, criando capacidade no setor transacionável da economia. Disse uma vez, a título de imagem, que fomos um pouco como aqueles empresários que, tendo decidido instalar uma nova unidade de Fabril, gastaram todo o capital na instalação dos escritórios, das cantinas e dos pavilhões, e depois, quando chegou a fase de encomendar as máquinas, já não tinham as condições para o fazer e, portanto, jamais gerarão o cash flow necessário para reembolsar o endividamento constituído. Esse é o nosso problema. E eu, sobre esta questão, gostaria de destacar desde já 3 mensagens que vou desenvolver rapidamente. Em primeiro lugar, o potencial de crescimento através das exportações é muito significativo e o comportamento favorável das exportações nos últimos 2 anos sugere que há boas perspectivas de sucesso. Temos que o sublinhar, sob pena de estarmos a passar ao lado de uma transformação estrutural importante da economia portuguesa. Em segundo lugar, o setor privado terá que ser o ator principal da transformação estrutural da economia.
Não há ilusões, não há transformação sem setor privado, sem os atores empresariais, sem os trabalhadores e sem aquela combinação que ninguém assegura a não ser através da organização dos fatores, que é a empresa. Finalmente, e em terceiro lugar, cabe ao Estado um papel catalisador dessa transformação estrutural, promovendo, nomeadamente, um enquadramento institucional, segundo, as condições macroeconómicas favoráveis ao investimento de qualidade e à fixação no país de mão de obra qualificada. E agora permitam-me que elabore muito brevemente sobre cada um destes três pontos. Em primeiro lugar, o potencial de crescimento assente nas exportações é muito significativo. Contrariamente ao que muitas vezes se pensa, a economia portuguesa tem hoje um reduzido grau de abertura quando atendemos à sua dimensão relativa. Com efeito, verifica-se que em países como a Suécia, a Áustria, a Suíça, a Dinamarca ou a Bélgica, as cotas de mercado das exportações, ajustadas pela dimensão da população, são muito superiores àquelas que se registram no caso da economia portuguesa. Nós somos, para a nossa dimensão relativa, uma economia que tem ainda um grande caminho a fazer em termos de abertura pela via das exportações. Por outro lado, verifica-se igualmente que a penetração das exportações portuguesas é ainda particularmente reduzida nas áreas geográficas onde se perspectiva maior crescimento da procura nos próximos anos. Temos que diversificar geograficamente as nossas exportações e temos que tomar cotas de mercado nos mercados que são os mercados promissores nos próximos anos. Estas circunstâncias, aliadas, primeiro, à elevada capacidade disponível no setor transformador e, segundo, ao ajustamento em curso dos custos relativos, sugerem que o potencial para um crescimento económico assente nas exportações é provavelmente superior ao que tendemos a considerar. E a nossa análise leva-nos a uma constatação que é a seguinte: as cotas de mercado verificadas, mesmo admitindo hipóteses de crescimento dessas cotas nas nossas projeções macroeconómicas, essas cotas de mercado têm evoluído sempre e têm sempre ultrapassado as nossas projeções. O que é que isto significa? Significa que algumas empresas, seguramente muitas empresas, constrangidas no mercado interno, estão hoje à procura de outros mercados e foram estimuladas a ir à procura de mercados alternativos. Não sejamos, todavia, ingênuos. A materialização do potencial de crescimento a partir da expansão do setor de bens transacionáveis não é automática. Ela depende crucialmente dos comportamentos que venham a ser adotados pelos agentes económicos. Isto é, depende do setor privado, que é o protagonista essencial, nuclear, da transformação da economia portuguesa. No atual contexto de forte concorrência a nível global, a sobrevivência das empresas exige uma capacidade de adaptação permanente que passa, primeiro, pela introdução de desenvolvimentos tecnológicos, segundo, pela reengenharia dos processos, terceiro, pela definição de estratégias de renovação e crescimento e, quarto, pela criação ou pela introdução de inovação em termos de novos setores ou em termos de migração para a fronteira tecnológica. Um dos elementos curiosos que vai sair no nosso boletim de outono e que é importante é que o setor da indústria, nos últimos anos, aumentou a sua produtividade de forma notável. Aumentou a sua competitividade pelo facto de ter aumentado a sua competitividade, mas destruiu o emprego. Isso é inerente a qualquer processo de melhoria de competitividade. O que é preciso é que haja depois setores ou empresas de compensação. O metabolismo económico é necessariamente um metabolismo de aumento de produtividade, destruição de emprego
e compensação dessa destruição de emprego pelo aparecimento de novas empresas ou de novos setores. Temos que estar muito atentos a esta dimensão, que eu diria que é uma dimensão de inovação radical relativa, porque é radical dada a economia portuguesa, dado que a inovação incremental, aquela que resulta da melhoria dos processos e do aumento e da introdução de desenvolvimentos tecnológicos, essa vai naturalmente, e bem, por caso contrário a empresa seria condenada, dispensar emprego. E nós vamos ter na economia portuguesa, e sobretudo na indústria, e eu sou, desde há longo tempo, e os que me conhecem, que estive ligado ao High Level Group para o futuro da indústria europeia, fui vice-presidente, eu sou dos que entendo que a retoma europeia passa pela regeneração da indústria, e a regeneração da indústria passa naturalmente por voltarmos a estar na ponta da inovação tecnológica. A inovação é uma questão dependente do território onde nos situamos. Se nos encontramos num território que está colocado na fronteira tecnológica, isso significa empurrar a fronteira tecnológica. É o problema de economias como a alemã. Se estamos numa economia que está aquém da fronteira tecnológica, significa ou aproximar-se e ocupar cada vez mais, ou aproximar-se cada vez mais da fronteira tecnológica e assumir cada vez mais produção que até aí era assumida por outros. É um jogo que eu costumo dizer que é um jogo de perseguição por parte de quem está atrás da fronteira tecnológica relativamente aos que ocupam a fronteira e também de perseguição dos que estão na Ásia relativamente a nós próprios. O que significa que cabe ao setor privado definir respostas eficazes, primeiro, aos desafios da concorrência externa, às oportunidades de mercado, à evolução do conhecimento e da tecnologia. E isto significa organização, 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 capacidade de gestão, capacidade de gestão, capacidade de gestão e, sobretudo, capacidade de leitura de tendências e de antecipação dos desenvolvimentos. A ideia de que se pode gerir uma empresa a partir do pavilhão da fábrica é uma ideia do passado. Gere-se a empresa ou comanda-se a empresa a partir do mercado. Temos que ultrapassar a ideia de que somos followers. Nós temos que ser os líderes. Neste âmbito, gostaria, por isso, de sublinhar dois aspectos que considero particularmente relevantes. Em primeiro lugar, eu gostaria de realçar a necessidade de reforçar os níveis de autofinanciamento das empresas portuguesas. Os elevados rácios de alavancagem das nossas empresas traduzem não apenas a fragilidade do nosso tecido empresarial, na medida em que as empresas são particularmente vulneráveis a alterações de condições de financiamento, nomeadamente aumentos de taxas de juros, mas também são o reflexo de uma fragilidade estratégica, porque limitam a capacidade de resposta a alterações na envolvente externa, pondo em causa o crescimento sustentado da empresa. Temos que ter consciência que, no plano europeu, o rácio de alavancagem das empresas portuguesas se situa entre o segundo ou o terceiro pior, conforme o universo que tomamos em consideração, e isso não é bom do ponto de vista estratégico, nem do ponto de vista da gestão conjuntural das empresas. Estão extremamente expostas a solavancos que venham do lado financeiro, tanto pela via de disponibilidade de crédito, pela via da taxa de juros. Em segundo lugar, e este é um problema que temos que enfrentar, temos que reconhecer que temos um problema de fragmentação do tecido empresarial. Designadamente, temos um problema de pequenas unidades e de fracos, eu diria, hábitos de cooperação. E, portanto, nós temos necessariamente que reforçar as formas de cooperação e associação entre empresas que permitam ganhar escala e que permitam concorrer a nível global. Nós temos que encontrar, ao nível das empresas, os meios de criação de núcleos, hubs, de partilha de conhecimento
e de cooperação. É contrário digamos, ao espírito individualista reinante, que é muito típico do tecido empresarial português, mas temos que superar. E temos razões para acreditar que podemos superar. Nós hoje falamos muito, e isto é um à parte, porque não está escrito, não vem na comunicação que vai ser difundida no portal do banco, mas hoje estamos todos eufóricos e bem, e com mérito, com o êxito do setor do calçado. O setor do calçado, em 1980, era um setor formado por pequenas unidades, com níveis de escolaridade baixos e com grandes dificuldades. Deu um grande salto. E deu um grande salto com os empresários que tinha, com as pessoas que lá estavam, o que mostra que é possível avançar. Deu um grande salto passando para modelos de cooperação de uma grande virtualidade, como é o caso do Centro Tecnológico. Deu um grande salto formando uma nova geração de empresários e deu um grande salto passando do mundo fabril para o mercado. E hoje temos um setor de calçado que se dá ao luxo de se colocar no segundo nível em matéria de valor acrescentado por ativo ou por unidade de produção, com os preços, um dos maiores preços à escala europeia.